Aleluia. Senhor, aqui está o teu servo diante da tua presença, Pai. O Senhor assentou uma palavra viva e poderosa no coração do pastor Moacir, ó Deus. Que ele seja boca de Deus neste lugar. Use a vida dele, Espírito Santo. Nós assim, ó Pai, que estamos aqui como vasos para recepcionar, ó Pai, as tuas mãos poderosas, para, Pai querido, nos moldar, para nos transformar e para nos fazer de novo, ó Deus. Que a tua palavra vá e produza, Pai querido, o resultado para o qual ela foi mandada, no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos ler juntos o versículo, título da nossa campanha. Lucas 1,37. Mais uma vez nós vamos ler. É um versículo muito conhecido, mas nós vamos repetir mais uma vez. Lucas 1,37. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Para Deus nada será impossível. mais uma vez. Porque Para Deus nada será impossível. Amém. Feche os seus olhos. Pai, a divisa, a base desta campanha é Lucas 1,37. Nós acabamos de ler e dizer que para Deus nada é impossível. O Senhor nos use como boca de Deus para abrir a porta da revelação da sua palavra nessa noite. E que o Senhor fala conosco poderosamente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode ser assim. Meus irmãos, a base da nossa campanha está nesse texto. Mas eu quero compartilhar com os irmãos um texto do qual Deus vai nos levar a descobrir que dentro desse texto o Deus do impossível agiu. Eu quero ler aqui, se você depois quiser anotar aí, você pode anotar. Em Marcos capítulo de número 4, eu vou ler a partir do verso 35, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E então ele disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até um vento e o mar obedecem? O capítulo 5, verso 1 também diz assim: entre mentes chegaram a outra margem do mar, e a terra dos Gerazenos. Amém? Amém. Meus irmãos, eu quero que você preste muita atenção, porque dentro desse texto Deus vai mostrar para nós que verdadeiramente Ele é o Deus do impossível. Essa é uma verdade que nos ensina que Deus trabalha com a cronologia bíblica.
E ela foi preparada pelo Espírito Santo. Deus não trabalha na bagunça, Deus não trabalha na desordem, mas Deus gosta das coisas, como diz aquele personagem lá da praça, é nossa, nos mínimos detalhes. Deus, o Pai, nunca agiu fora do tempo. Jesus não fez nenhum sinal fora de hora, e cada palavra, cada passo, cada viagem, cada encontro, ele tinha uma razão de ser. Em suma, tudo que Deus fazia, ele tinha um propósito para a glória do nome dele. Eu fui pastoreado por um pastor que já dorme no Senhor, chamado Bartimeu de Vaz de Almeida. E eu nunca mais esqueci quando ele dava treinamento para a gente de evangelismo, porque ele fazia parte da cruzada estudantil de Jesus, para Cristo. Ele era o diretor da cruzada, junto com Bill Bright também, que já faleceu, e que tinha um trabalho muito forte de evangelismo, usando as 4 leis espirituais. Eu nunca esqueci, e nem o pastor Beck também esqueceu, porque nós passamos na mão deste homem de Deus. E ele dizia que ele aprendeu uma coisa, que até mesmo quando ele resolvia pegar a Matilde era a esposa dele, ele falava: Matilde, vamos lá chupar um sorvete. Ele botou na cabeça que até mesmo para chupar um sorvete, Deus tinha um propósito naquilo. Ele não perdia tempo. Ele chupava o sorvete, mas aí, ao mesmo tempo, quando ele pagava o sorvete, daqui a pouco ele dizia lá para o dono da sorveteria: você conhece Jesus? E ele começava a pregar. Ele não perdia tempo. Todas as oportunidades eram aproveitadas por ele. E aí ele morava em São Paulo, ele tinha carro, mas ele fazia questão de vir de trem. Por quê? Porque ele falou assim: porque eu tenho um monte de gente para me falar de Jesus. Então ele entendia que a pessoa que estava sentada do lado era a permissão divina, e ele ganhava muitas pessoas para Jesus assim. Então, assim como Jesus não perdia tempo e ele via em que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então para Deus tudo tinha uma razão de ser. Quem não entende essa verdade corre o risco de cair em momentos de desespero e angústia. Pode acabar envolvido pelo sentimento de abandono e de esquecimento. Há momentos na nossa vida, irmão, que nós não entendemos o agir de Deus. Nós não entendemos porque nós somos imediatistas, nós queremos resolver as coisas rapidamente. E Deus sabe que hoje aqui entrou pessoas que têm situações que Deus precisa, na verdade, responder rápido. Mas tem outras situações que Deus está trabalhando. E que por mais que eu e você não entendamos agora, daqui a pouco lá na frente você vai entender. Agora, uma coisa eu tenho certeza, eu posso dizer para você: Deus vai agir na hora certa, no momento certo. A sua vitória vai chegar, a sua cura vai chegar, e o nome do Senhor será glorificado. No final do ano, multiplicam-se as profecias. Milhares de pessoas correm atrás dessas revelações, tentando descobrir o futuro. Você quer conhecer o seu amanhã? Leia as Escrituras. Lá na minha casa eu não assisto mais. Dificilmente agora eu e minha mãe, a gente não perde mais com o noticiário, com Datena, com essas porcarias, muito menos. Porque a gente não tem tido uma notícia que presta, que venha dar esperança os 204 milhões de brasileiros que já existem. Era 200 milhões, já são 204 milhões.
Mesmo que você ligue o Jornal Nacional, que tinha muita credibilidade, mas que hoje está perdendo até para os outros jornais, segundo a pesquisa diz. Mesmo quando você coloca lá no Jornal da Bonitude, jamais a gente vai ouvir uma mensagem, uma notícia boa. Quanto mais dos governantes. E nas próximas eleições vão estar aí prometendo um monte de coisa que a gente sabe que é tudo mentira. Pastor, mas e aí, como é que nós devemos participar da política? Infelizmente, tudo aquilo que eles decidem lá reflete na nossa vida, então nós somos obrigados a ir lá e votar. Hoje eu dizia lá para um amigo meu que eu sou contra o voto obrigatório. Eu gostaria que nós fôssemos igual a América, nos Estados Unidos, porque lá ninguém é obrigado a votar. A verdadeira democracia seria isso. Mas, por mais que nós ouvimos notícias, né, assustadoras, que vai mexer com a nossa vida, é aumento de imposto, notícia aqui, nada, a gente não vê absolutamente nada de alento para a nossa vida. E é por isso que alguns pregadores dizem isso que eu vou mencionar, e é a pura verdade. Eu não perco mais tempo de ficar perdendo tempo com essas coisas, porque a própria palavra de Deus já revela que nos últimos dias tudo isso que está acontecendo já estaria escrito. Então a gente não tem que ficar assustado. Sabe por quê? Porque Deus diz que este livro aqui também é os jornais de hoje. É guerra, é reino contra reino, é briga, é famílias que estão destruídas, é pai contra filho, filho contra pai. Ninguém confia em ninguém. Eu fiquei indignado. Eu estava pregando numa igreja, uma hora. Aí quando terminou lá tarde, eu fui embora. Aí eles estavam falando lá como é que foi a votação, né? Mas aí depois, no dia seguinte, aí começou as chacotas, né? Em todos os jornais, aí você ligava para cá. Aí eu fiquei indignado, porque segundo informações, para vocês verem o que é a mentira, como a gente não deve confiar em ninguém. Maldito o homem que confia no homem. Aí disse que tinha que dar uma deputada, na hora de votar, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu cachorro, pelo meu marido é isso e aquilo, eu amo ele, é honesto, eu voto sim. Aí no dia seguinte a Polícia Federal foi lá em Montes Claros e cadeia no cabra. O marido dela, que era o Todo-Poderoso, está preso. Isso é para você ter uma ideia que a gente não tem que acreditar nada. Mas eu tenho uma notícia para você. Ao mesmo tempo que a Bíblia Sagrada fala que o tempo seria difícil, eu tenho uma notícia para você. Você é filho de Deus, você tem a presença do Espírito Santo. Nós somos a igreja do Deus vivo e todo-poderoso. Você pode ter certeza que nós não vamos estar preocupados se a Dilma caiu, se o outro vai assumir, se vai ter novas eleições. Eu não quero estar um pouquinho preocupado com isso. Eu só sei uma coisa: o nosso nome está escrito no livro da vida. Deus fez conosco uma aliança. Tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, herança. Tudo aquilo que Ele conquistou, nós temos direito. Ele fez uma promessa: você e eu não vai passar necessidade, porque o Deus que nós servimos, Ele vê tudo, Ele sabe a sua necessidade e Ele vai te dar vitória. Ele é o nosso socorro. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem do PT, do PSDB, do PMDB, não vem do Temer, não vem da Marina. Isso não interessa. O meu socorro vem daquele que vive e reina para todo sempre. É Ele que vai abrir porta aonde não tem porta.
importa. É Ele que vai criar os meios no meio do deserto. Vai ser no meio do deserto que Ele vai preparar uma mesa de vitória para mim e para você. E se você acredita, dê um grito de glória. Aleluia. Naquele dia, era o fim da tarde, mas algumas traduções dizem que estava anoitecendo. E Ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Irmão, andar com Deus, você tem que estar ligado e entender que as coisas de Deus é loucura, irmão. Se você procurar entender Deus, você vai ficar maluquinho. É melhor você falar assim: meu filho, vamos para o outro lado. É melhor você ir acompanhar. Primeiro que isso já está na companhia certa. Tudo que ele faz tem um alvo. Ele não perde tempo. Quando ele diz vamos para o outro lado, é porque na cabeça dele, ele que é onisciente, onipresente, ele faz todas as coisas, ele é o próprio Deus encarnado. Ele sabia que todas as coisas vão para o outro lado. Nesta noite Deus está nos convidando hoje. Como que eu vou transportar você para esse texto? Vamos para o outro lado. Deus, mas por quê? Vamos. Naquele dia, Está lá, né? era um dia para muitos comum. O que aconteceu naquele dia para Jesus agir assim? Naquele dia em que tudo parecia normal, tranquilo e sereno, de repente o Espírito Santo de Deus mostrou. Irmão, eu gosto de Deus porque, irmão, Deus quebra simplesmente os nossos paradigmas. Deus diz os paradigmas. Quando eu falo essa palavra, eu lembro do pastor Jacques. Ele gostava muito de falar essa palavra, paradigmas. Quando tudo está normal, eu gosto muito daquele louvor da Cassiane que fala do de repente de Deus. Quando você pensa que está tudo normal, o de repente de Deus entra em ação. Ei, acorda, você está participando de uma campanha. Hoje é a terceira quarta-feira, mas eu tenho uma notícia para você: o Espírito Santo de Deus hoje vai dar uma direção para a sua vida. É hoje que o rumo da sua história vai começar a ser mudado, porque a Bíblia diz que de repente tudo estava calmo, mas de repente o Espírito Santo de Deus mostrou a Jesus que do outro lado do mar havia um homem que precisava de ajuda. Eu sei que você precisa de ajuda, mas ao mesmo tempo que você precisa de ajuda, de uma vitória, Deus nessa noite espiritual está nos transportando para o outro lado, porque também, de alguma forma, Deus está esperando eu e você também nos colocarmos diante dele como um canal da graça de Deus para ajudar alguém que também está gemendo, que está precisando de vitória, que está precisando de libertação. Porque quando também a gente colocar a mão na arada e trabalhar, vai se cumprir a palavra de Deus que diz: buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente começar a colocar a mão no arado, ouvir a voz de Deus e trabalhar, você pode ter certeza que quando você estiver trabalhando para Deus, Deus estará trabalhando através do seu anjo em seu favor, e a vitória vai chegar, e o agir de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Este homem precisava de ajuda. Um homem que vivia uma existência condenada, presa, sem alvos, sem planos, sem futuro, sem nada. Mas aquele homem não sabia, na verdade, do que estava acontecendo com ele, porque uma pessoa que está acorrentada, uma pessoa que está amarrada, uma pessoa que não tem perspectiva, é uma pessoa simplesmente anestesiada, tanto faz como tanto fez.
Você não tinha comida? Para ele é normal, já estou acostumado assim. Sem trabalho, muito menos, perspectiva zero. Sem dinheiro, sem nada, sem família. Para ele era um dia comum igual a todos. Um dia vazio, sem alegria, sem saúde, sem paz, sem comunhão, mas um dia de inferno, agitação, de gritos e sangue. Mas acontece, irmão, que existe um detalhe que a gente não podia deixar passar, desapercebido. O texto de algumas traduções diz fim da tarde, mas alguns dizem que ao anoitecer. O momento não era oportuno para uma viagem de barco. Para quem entende de embarcação, tem os seus motivos para que às vezes você possa não querer viajar à noite de barco. Mas de repente a Bíblia diz que Jesus não estava no navio, cercado de conforto. Sua condução era simples, frágil, desprovida de recursos necessários a uma travessia segura. Ao mesmo tempo que não era apropriado por causa da noite, o barco aqui, o navio, ele não tinha a estrutura necessária como tem hoje os navios mais modernos, para que você pudesse fazer uma viagem segura e fazer uma travessia segura. Porém, há um detalhe: quem estava querendo atravessar do outro lado junto com os discípulos é aquele que conhece todas as coisas, é aquele que fez os céus e a terra, é aquele que fez o mar, é aquele que conhece eu e você pelo nome, que sabe o dia que você nasceu, sabe o dia que você vai morrer, conhece tudo a nosso respeito. Ele sabia que tudo naquela hora contribuía para a espera. E tão fácil deixar uma tarefa para o dia seguinte, não. Ele poderia ter deixado, vamos deixar para amanhã. Mas o de repente de Deus falou: não, mas vamos agora. Eu quero dizer nessa noite, tem muita gente que está no processo aguardando o trabalhar de Deus. Mas se você ter fé nessa palavra profética que eu vou lhe dizer, Deus vai começar a agir com muita pressa nessa noite em favor da minha e da sua vida. Com muita pressa. O que Ele tem para fazer, se você crer, não vai precisar nem chegar um dia amanhecer. Pastor, isso é loucura, irmão. Isso aqui é para quem crê. As coisas de Deus é loucura. Eu sirvo um Deus que enquanto você está aqui, Ele está preparando, porque eu creio que na atmosfera espiritual, no reino espiritual, uma grande batalha já está sendo travada em meu favor e em seu favor. Já tem anjos trabalhando em seu favor, causas que estão na justiça, portas de empregos que estão sendo abertas. É o seu filho que está sendo visitado, sua filha que está sendo visitada, aquele que está desviado também, já Deus está visitando. Nesta noite é para quem crê. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó já está trabalhando em meu e em seu favor. Naquela hora, quando Jesus decide cumprir essa tarefa, e Ele cumpre principalmente quando nós não temos esperança de mudança, de cura e de libertação. Mas é nesta hora, irmão, que Jesus dá uma ordem: vamos para o outro lado. Ei, presta atenção. Olha para dentro de você aquilo que você necessita. Talvez você está achando que não tem solução, que não há esperança.
Mas hoje o Espírito de Deus está bradando hoje aqui na Igreja Batista dos Povos, e está dizendo: vamos para o outro lado. Eu quero que você vire para o seu irmão, chacoalhe ele e diga: vamos para o outro lado. Diga aí. Aleluia. Deus está atento e pronto a socorrer seus filhos. Ele está preparado a qualquer hora do dia ou da noite para atravessar mares, romper a escuridão, repreender a natureza. Você pode até no momento da sua vida dizer: pastor, eu estou com um problema, eu tenho uma família em Pernambuco, lá no Nordeste do Ceará, ou até mesmo no estado do Brasil, ou até no interior do estado do Brasil. Eu não posso ir agora, não tenho dinheiro, porque eu tenho que ter condições financeiras para ir lá para tentar resolver um problema. Mas nesta noite o meu Deus, Ele está lá em Pernambuco, Ele está em São Paulo, Ele está no Brasil, Ele está no Japão, Ele está nos 500 e quase 600 municípios aqui no estado de São Paulo. Ele está visitando este território nacional de 204 milhões de habitantes. Ele está presente para resolver o seu problema, porque a minha Bíblia diz que Ele é, o nome dele é Já. Se você não pode, Ele pode. Se você não tem, Ele tem. Tudo é possível aquele que crê. Ele vai atravessar mares, romper a escuridão, repreender a natureza. Quando está em jogo a vida de uma pessoa amada, não há impedimento para Deus. Eu quero dizer que Deus te ama. Você é projeto divino de Deus. Você é a pessoa especial de Deus. Por você Deus faz tudo. Por você Deus age. Por você Deus compra a briga. Se você está sendo afrontada no seu trabalho, na faculdade, na sua família, eu quero pelo Espírito Santo dizer que Deus manda lhe dizer nessa noite que Ele é que está comprando a sua briga. É Ele que é o seu advogado, Ele é o seu juiz, é Ele que vai agir em seu favor. Se você está do outro lado do mar, estar do outro lado não é fácil. Muitas vezes estar sozinho, sem oportunidade, sem cobertura, é difícil, irmão. Por isso, irmão, eu não aceito quando alguns crentes falam. Eu falo: você é crente? Aí eu sou. Você tem igreja? Não, eu estou sem ministério. Ele está sem cobertura. É o ministério do MSI, Movimento do Sem Igreja. Está lotado, irmão. O movimento do Sem Igreja está assim de pessoas que não querem se sujeitar, não querem se submeter e não querem ter cobertura. Se existe uma pessoa que crê nos dons espirituais, é eu. Eu acredito em profecia, eu acredito em cura divina, eu acredito em revelação. Mas uma coisa que eu me engano é de vez em quando, algumas reuniões de umas casas, aí irmão, vamos fazer uma campanha. Vai vir uma irmã. Aí quando eu falo, vai vir uma irmã, eu já fico assustado, eu nem me pego. Mas da onde? Não, ela está sem igreja, mas é uma bênção. Isso é um perigo. Você pode atrair maldição para a sua vida. Porque você vai deixar alguém botar a mão na